Olá! Diante do contexto geopolítico, do contexto global, aonde tem se tornado muito mais difícil a estadia do cristianismo ou a fluência do cristianismo na Terra, a pregação do Evangelho tem cada dia mais sido ameaçada, exatamente por causa das mudanças políticas. O que nós podemos esperar como cristãos? O que as Escrituras nos dão como consolo e segurança para que possamos estar em paz? Nós primeiramente precisamos entender que os cristãos eles não sofrem somente agora recentemente. Os cristãos eles têm sofrido desde que a igreja do Senhor Jesus fora edificada. Desde sempre, a estadia do povo de Deus na terra, a caminhada do povo de Deus na terra tem sido uma caminhada difícil, uma caminhada sobre grande pressão e sobre perseguição. Já os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus ali, vão sofrer grandes perseguições, muitos serão mortos. Jesus dizendo lá em Lucas capítulo 21, a partir do verso 12, nós vamos compreender qual o contexto que a igreja primitiva iria viver e de alguma forma seria um modelo para nós também. As palavras que Jesus se dirige ali aos discípulos, os primeiros discípulos do século I, também nos serve como consolo, exortação para que confiemos nele e entendamos qual é a nossa missão. Nós precisamos compreender que o fato de sermos fiéis a Deus, de dedicarmos as nossas vidas ao Senhor, e apesar de Deus ser soberano, ter todo o poder, nós estamos sujeitos às aflições, às perseguições. Há uma ordem natural que precisa ser trilhada nessa terra, onde nós vamos viver dias difíceis. E o Senhor, Ele estará presente em todo o tempo, mas muitas das vezes, não para nos livrar dessas perseguições ou até mesmo da morte, mas para nos dar segurança de que estamos no caminho certo e de que seremos sempre mais do que vencedores. Então o Senhor se dirige aos discípulos e diz o seguinte no verso 12 do capítulo 21 de Lucas: antes, porém, de todas estas coisas, seria alguns acontecimentos finais que deveria ocorrer, né? Aqui falando no contexto da escatologia. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Percebemos aqui que a natureza da perseguição do cristão, aos cristãos, ela se dá exatamente por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Só estamos sendo perseguidos, só estaremos sendo perseguidos por causa do Evangelho, quando for exatamente por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando for para perseverarmos na fidelidade ao nome do Senhor, a obediência à palavra do Senhor. E para testemunho, ou seja, o nosso posicionamento deve ser um posicionamento que não negue o ensinamento do nosso Senhor, que não negue a vontade dEle para as nossas vidas. Então, se o mundo começa a formar-se, a se voltar contra o Evangelho, a se voltar contra a verdadeira postura que um cristão deve ter, então esse cristão deve se firmar e não negar de forma alguma o Evangelho que ele deve viver. Isso deve ser para testemunho, porque até aqueles que perseguem
os cristãos, que perseguem ao Evangelho, eles são impactados, eles são de alguma forma tocados profundamente por causa exatamente do testemunho daqueles a quem eles perseguem. Vimos agora recentemente na Nigéria alguns cristãos sendo mortos em pleno Natal, como uma espécie de provocação, de afronta ao cristianismo, né? Então, alguns religiosos radicais, extremistas, eles todos os anos fazem esse espetáculo de crueldade, decapitando cristãos, fuzilando cristãos, e o que nós devemos atentar é para o comportamento desses cristãos, desses peregrinos, homens de Deus, que têm morrido. Não morreram apenas aqueles cristãos da igreja primitiva, sim, morreram muitos, mas durante toda a história, cristãos fiéis têm sido martirizados por causa da sua fidelidade, e tem sido testemunho para as gerações. E agora, recentemente, temos testemunhado muitos cristãos que não negam o Evangelho, independente das ameaças, diante da iminente morte, eles não negam o Evangelho. E então, agora na Nigéria, antes de serem executados, os cristãos, eles declararam: somos cristãos, né, como uma espécie de profissão de fé, dizendo: nós vivemos como cristãos, fomos perseguidos como cristãos e estamos morrendo como cristãos. Deve ser muito glorioso, né, um cristão genuíno, depois de ser martirizado, ele entrar na glória. Imagina, ao ser recebido na glória, como deve ser a recepção a esses irmãos fiéis. Alguns cristãos dos primeiros séculos da igreja, ao serem perseguidos, eles alegravam, e alguns até mesmo de alguma forma parecia que estavam se entregando à morte, trazendo até confusões aí na interpretação. Será que esses irmãos eles não erraram em aparentemente parece que está desejando a morte? Mas eu não vejo, eu não acredito que esses irmãos lá da igreja primitiva desejavam a morte, mas eles eram encorajados a não negarem o nome do Senhor, e eles entendia que o Evangelho deveria ser pregado abertamente, independente de que isso custasse a sua própria vida, o seu próprio sangue. Então, ao fazer isso, eles entendiam que, ao encerrar a sua caminhada aqui na terra, eles adentrariam o reino celestial. Nessa esperança, a fé que os mantinha aqui na peregrinação, nessa igreja sofrida, perseguida, é a mesma fé que fazia com que eles olhassem para a eternidade com entusiasmo e com esperança. Assim devem ser os nossos corações. O Senhor Jesus disse que nós seríamos sim perseguidos, e alguns de nós até mesmo seríamos mortos por causa do Evangelho. Mas ele diz algo que parece um paradoxo, algo que é um aparente contraditório. Ele diz que no verso 18, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Não parece contraditório? Como ele diz que não se perderá um só fio de cabelo da nossa cabeça, se nós estamos sujeitos a morrermos por causa do Evangelho, a sermos de alguma forma lesionados profundamente por causa do Evangelho. O que nós precisamos compreender é que ele está dizendo que tudo o que vivermos aqui será reparado na eternidade. O que ele está dizendo é que a vida que nós vivemos aqui por Cristo, pelo Evangelho, por Deus, por nossa fidelidade ao Senhor, será uma vida de glória, de um peso eterno na eternidade. Precisamos confiar no Senhor, não desanimarmos. Algumas pessoas elas costumam ter a sua fé baseada nas circunstâncias. Enquanto as coisas estão boas, elas entendem que Deus está com elas. Quando tem saúde, então Deus está com elas. E quando tem paz, Deus está com elas. Mas parece que quando começa a passar por algumas provações, elas começam a queixar e perguntar a Deus: aonde o Senhor está? Quem deve perguntar dessa forma não somos nós, os cristãos, os crentes, mas os incrédulos. Já vimos o salmista dizendo que os incrédulos, ao verem os crentes sofrendo, perguntavam: onde está o Deus de vocês? E nós precisamos entender que o nosso Deus, ele está no céu e ele faz tudo o que lhe apraz. Ele está olhando para nós e ele entende
que gloriosa é a morte daqueles que permanecem firmes e fiéis. Sabe por quê? Porque essa morte aqui nada mais é do que a passagem para a vida eterna. Precisamos ter essa fé. Não desejar a morte como alguém que detesta a vida ou aborrece simplesmente da vida. Não, mas entendamos que a verdadeira vida é aquela que está por vir, a vida aonde todo choro cessará, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais injustiças, aonde todas as nossa problemática com o pecado serão reparadas lá na eternidade com o nosso Senhor. É essa vida que nós esperamos. Era essa vida o anseio do apóstolo Paulo, que dizia que em alguns momentos ele entrava em perturbação, e sem entender o que seria melhor, estar aqui para ajudar os irmãos peregrinos na terra ou estar já com o Senhor. Ele dizia que por ele seria preferível estar com o Senhor, mas por causa dos irmãos, por causa da família da fé, então ele escolhia permanecer aqui por mais tempo para edificar alguns. Que Deus abençoe a sua vida. E eu deixo o verso 19 para a sua meditação, que diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quero orar por você para que o Senhor possa te fortalecer nesse momento. Senhor Deus, Pai eterno, eu louvo ao Senhor, meu Pai, porque a despeito das dificuldades, das perseguições, do sofrimento que tem vivido o teu povo na face da terra, nós percebemos, meu Pai Santo, que muitos têm dado testemunho de fidelidade. Muitos têm mostrado, meu Pai Santo, uma fé genuína. Exatamente, meu Pai amado, quando estamos diante do maior desafio, quando estamos diante da maior dificuldade ou da maior ameaça, que podemos dar o maior testemunho, Senhor, de que cremos em um Deus vivo, de que nossa fé não é vã, não é uma fé, meu Pai Santo, que está estabelecida em superstições ou circunstâncias. Mas nós podemos ver, ó Deus bendito, o invisível. Nós podemos ver, meu Pai Santo, com os olhos fechados, meu Pai Santo, como os teus servos no passado, como Estevão, a ser apedrejado, olhou para o céu e viu a tua glória, viu o Senhor e o teu Filho eterno, nosso Salvador, assentado à tua destra, aguardando a Ele, meu Pai Santo, que iria adentrar as mansões celestiais. Assim seja a nossa fé, meu Pai Santo, uma fé que nos transporta para uma vida melhor, a vida de glória, que não nos limita, meu Pai Santo, a esta vida, que não nos faça, meu Pai, nos perder diante das dificuldades que aqui vamos enfrentar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.